Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela ASAP, Aliança para a Saúde Populacional. Hoje vamos falar de um assunto de grande importância para os empregadores e empregados. Como utilizar de forma sustentável o benefício saúde. Nossos convidados de hoje são Adriano Londres, sócio fundador da Arquitetos da Saúde. Adriano tem cerca de 30 anos de experiência em atividades ligadas ao setor de saúde suplementar, com foco em consultoria estratégica em saúde corporativa, gestão hospitalar e representação de classe. Ele também é autor do livro A Culpa é do Dono, Custos de Planos de Saúde Empresariais. Aproveito, inclusive, para falar da novidade da nossa live de hoje. Como estamos no embalo do lançamento do livro do Adriano, ele nos presenteou gentilmente com 3 exemplares para sortearmos para quem? Para a nossa audiência. Então não saia daí, fique atento e participe do sorteio, que daqui a pouquinho eu vou informar como é que você pode participar do sorteio para ganhar 3 livros, hein? Então nós vamos sortear 3 livros hoje. Quem participa também da nossa live de hoje é a doutora Regina Mello. Ela é superintendente executivo saúde na Sul América. Ela é médica patologista com 18 anos de experiência em gestão de saúde, com atuação em áreas de gestão de saúde populacional, regulação de sinistros e implantação de projetos estratégicos. Doutora Regina é também membro do Conselho Diretor da ASAP. E para mediar a nossa conversa, apresento o doutor Marco Túlio Carvalho, diretor médico da AON, graduado em medicina. Doutor Marco Túlio tem MBA em gestão de saúde pela INSPER e é também membro diretor da ASAP. Sejam todos muito bem-vindos. Eu lembro aos participantes da live que o chat do YouTube já está aberto para perguntas, sugestões, e nós vamos fazer o possível para que todo mundo seja respondido. Mas se não tiver tempo, é claro que a gente sabe que o tempo da live voa, a nossa audiência pode enviar um e-mail para dúvidas@asapsaude.org.br. Agora, se você preferir entrar em contato direto com os convidados, acesse o link do perfil de cada um no LinkedIn, que todos estão na descrição aqui da live do YouTube, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para o Marco Túlio, que vai conduzir a nossa conversa. E lembre-se, já já eu volto para falar como é que vai funcionar o nosso sorteio, o sorteio do livro A Culpa é do Dono. Não saia daí. Marco Túlio, agora é com você. Obrigado, Mara. Boa tarde a todos. Para mim é uma grande satisfação participar, mediar essa conversa com esses 2 ilustres colegas aí de luta por um sistema de saúde mais sustentável, O nosso caro Adriano Londres e a nossa caríssima doutora Regina Mello. Queria cumprimentar também a organização da ASAP, que com eventos como esse, assim, eu acho que reforça o seu papel aí de provocar discussões, realmente discussões de alto nível, sobre a importância, da gestão de saúde corporativa e populacional na construção aí de um sistema de saúde mais sustentável, mais humano, O tema da conversa de hoje ele é bastante amplo, a sustentabilidade dos planos de saúde, e a gente tem aí um desafio do tempo, e também um desafio de tornar a conversa o mais esclarecedora possível. Então a gente vai tentar focar, esforçar em trazer ideias que sejam ideias novas, tentar desmistificar, conceitos e argumentos que já são ultrapassados, e tentar iluminar um pouco aí o cenário atual e o cenário futuro, tá bom? Eu vou começar perguntando para a Regina. Regina, quando a gente fala em sustentabilidade dos planos de saúde, a gente não pode ficar falando apenas da questão do uso consciente por parte do beneficiário, A gente sabe que existem outros elos nessa cadeia que precisam ser engajados aí nessa transformação, E aqui eu estou me referindo aí aos prestadores, aos pagadores, às operadoras de plano, aos indivíduos, fornecedores. Você acha que esse engajamento está acontecendo? Você acha que ele vai acontecer? Bom, vamos começar. Primeiro, eu também gostaria de agradecer aí o convite da ASAP, é uma honra poder dividir essa live aqui com o Adriano e com você, Marco, agradeço muito o convite. Primeiro, reforçando aí o que você colocou, realmente a responsabilidade por essa sustentabilidade desse benefício é de todos os participantes do sistema, Então, além dos que você já citou, operadoras, as empresas que contratam o benefício, os prestadores de serviço, e aí quando a gente fala de prestadores de serviço, estamos falando de médicos, profissionais de saúde, hospitais, laboratórios, as empresas relacionadas à gestão de saúde populacional que prestam esse serviço, a indústria e os fornecedores de materiais e medicamentos, as corretoras
operadoras e os administradores de benefícios e consultorias, a própria agência, né, a agência reguladora, que também tem papel aí, as escolas médicas e de saúde, e, não menos importante, como você já colocou, o próprio beneficiário. Falando desse engajamento, o que nós vemos é que esse engajamento está acontecendo de forma gradativa, como tudo. Então, ele está em processo, a gente acompanha aí esse mercado já há muitos anos, né? Se fala de engajamento também há muitos anos, e é algo que acontece gradativo, conforme a maturidade das próprias empresas, das operadoras. O que nós vemos é que esse conceito, né, de manter o sistema de saúde, né, esse sistema saudável, olhando no curto, médio e longo prazo, ele foi acelerado também agora, né, com a pandemia. Ele estava num processo, um processo lento, porque envolve, inclusive, uma mudança cultural, e que foi acelerado. Então, o que nós vemos é que agora nós começamos a observar parcerias entre empresas, operadoras e administradoras para o estímulo para as pessoas se manterem saudáveis. Então, esse trabalho sendo feito conjuntamente, falando de uso consciente do plano, para que ele não seja para que ele não seja utilizado. Acho que esse é um conceito muito importante que tem que ficar. O uso consciente não significa não utilização. Significa utilização de forma adequada, significa sim utilização focada em prevenção, para que nós não tenhamos depois uma necessidade de uma utilização tardia e com consequências graves. Significa estímulos para que a pessoa fique o máximo possível com a sua saúde integral, física, emocional e financeira. Vemos uma relação já caminhando também de algumas operadoras com os prestadores de serviço, e aí negociações com modelos de contratação diferentes do fee for service, atrelados a resultados clínicos, né, focando no benefício, no cuidado do beneficiário. Vemos relações diferentes também de operadoras com corretores e administradoras com negociações com premiação pela manutenção de clientes, com reajustes menores. Médicos e profissionais de saúde também caminhando na questão de o que prescreverem, como prescreverem os exames e as terapêuticas de forma racional, com o foco no resultado de saúde do beneficiário. E esses profissionais têm que se entender como parte desse serviço, e não que ele é uma parte isenta, né, dessas consequências. Porque o princípio que é utilizado aí nos planos de saúde é o princípio do mutualismo, né? Todos pagam para que alguns utilizem, e quanto mais consciente essa utilização, melhor. Então, vemos também que tem sido reforçada a questão das contratações com coparticipação, e aí muito cuidado tem que ser tido, né? Porque a coparticipação, ela tem que ter um fenômeno, tem que ter um efeito de indução de bons comportamentos e da pessoa entender que ela faz parte também do seu cuidado, né? Ela é parte do uso adequado, mas ela não pode ser inibitória a ponto da pessoa não fazer nenhum cuidado. Então, isso é algo. Então, assim, resumindo tudo isso que foi, né, que eu coloquei aqui, nós vemos um caminhar, sim, um caminhar gradativo, e agora, com a pandemia, algumas modificações sendo aceleradas. E aí passo para o Adriano complementar, que é um expert também no assunto. Vamos lá, Adriano, com você. Bom, obrigado, Regina. Primeiro eu queria agradecer a ZAP, em nome do Ricardo Ramos, por esse convite. É uma honra estar aqui participando junto com o Marco e com a Regina. Acho que a Regina já respondeu em grande parte, vou fazer pequenas considerações. Uma consideração que eu tenho feito recentemente, e para reflexão, é de que nós vimos destruindo o valor na saúde suplementar. E eu trago um dado que, para mim, é bastante emblemático. Nós, enquanto setor, crescemos 1,7% de 2011 a julho de 2020, com dados atualizados da ANS. E o custo da assistência para esses que permaneceram no sistema cresceu acima de 100%, para usar o indicador do teto máximo de reajuste dos planos individuais.
Eu não estou querendo dizer que o custo deveria crescer numa proporção semelhante a outros indicadores de inflação, mas o fato de que a gente sabe que coletivamente não vem fazendo melhor utilização do recurso que está disponível, e com isso, coletivamente, a gente vem restringindo o acesso. E não tem outro caminho que não passe pelo engajamento, que é a pergunta que foi endereçada, e eu vou tocar num ponto que tá nas entrelinhas de tudo que a Regina colocou, que são os incentivos. Hoje nós temos eu não gosto de chamar de sistema, porque sistema pressupõe partes que funcionam de maneira harmoniosa, integrada, como o corpo humano. Nós não temos um sistema, na prática, né? Mas nós temos, enfim, um setor, um segmento, que tem os incentivos que são desalinhados com uma visão coletiva, que são, muitas vezes, conflitantes. Eu ganho quando você perde, que em determinadas situações são transparentes, levado ao extremo em casos, ainda que pontuais, são questionáveis do ponto de vista ético, e eu acho que o incentivo, o ser humano é movido a incentivo. Então, eu tenho dito que um dos motivos que leva a gente a ter discursado muito nos últimos anos sobre mudanças que todos nós acreditamos, e pouco tendo colocado essas mudanças em prática, é porque nós somos refém dos incentivos econômicos que estão instalados e que fazem parte de uma história, mas eles não se sustentam mais. É preciso que a gente faça essas correções, é preciso que se gere valor nas diversas relações, sempre pensando naquele que é o motivo de ser de todos nós, que é o usuário do sistema de saúde, que é o paciente no final do dia. Mas isso passa por corrigir o alinhamento de incentivos ao longo de toda a cadeia, dando transparência para esse alinhamento, seja na relação do consumidor, do contratante com a corretora, do hospital com a operadora, hoje a gente remunera a doença, seja na relação da indústria de fornecimento de OPMEs com o mercado e muitas vezes com o médico, enfim, a gente tem... Meu papel aqui não é de fazer uma caça às bruxas, é como o sistema foi desenhado, mas na prática ele não tem se tornado eficiente. Acho que muito mais do que a expressão sustentável, eu gosto da expressão eficiente. Ele é sustentável com 47 milhões hoje, ele já foi sustentável com 50,5 milhões. Ele pode vir a ser sustentável com 30 milhões ou com 80. Depende de como que a gente endereçar o sistema a partir de uma outra postura. Mas o que a gente precisa é buscar eficiência. E eu acho, como a Regina colocou, que a pandemia ela desarmou um pouco todas os nossos modelos, ela tocou na alma de todos nós, enquanto seres humanos, independente do aspecto profissional. Eu acho que ela criou um ambiente para que algumas verdades que eram tanto faladas, algumas necessidades, inclusive, pudessem ser, como é que eu vou dizer, semeadas. Eu acho que a gente está num momento bom, a gente tem uma janela de tempo, a gente conversava sobre isso ontem, uma janela de tempo para aproveitar o momento em que a gente está para efetivamente endereçar as mudanças que a gente precisa, entre as quais aquela de engajamento da cadeia como um todo. Excelente, com certeza esse tema vai ser ainda, no decorrer da nossa conversa, a gente vai voltar sobre ele com certeza. Obrigado, caros. Eu vou continuar com você, Adriano. Pode falar, meninos. Pode falar, meninos? A gente gosta, eu adoro. Caros meninos. 50, ser chamado de menino é ótimo. Vamos lá, meninos. Assim, eu vou continuar com você, Adriano, né? Mais nesse sentido ainda da gente desmistificar alguns conceitos. Eu li um artigo seu recente, né, que você publicou, que faz uma provocação que eu achei muito interessante, né? Que assim, existem muitas crenças, existem muitos mitos aí que sempre colocam as operadoras aí como as grandes vilãs aí. Mas que a gente está falando aí de sustentabilidade ou na eficiência, né, desse sistema que, como você disse, não existe, né? Você concorda com isso? Você acha justo essa pecha? Marco, eu não acho ela justa. Eu acho que todos os elos têm a sua parcela de responsabilidade pelo quadro que a gente se encontra, inclusive as próprias operadoras. Mas longe de achar que a gente deve responsabilizar quase que exclusivamente as operadoras. Eu queria lembrar algo que, por falha de comunicação histórica das próprias operadoras, é algo que a gente não pode esquecer. Quem democratizou o acesso à saúde suplementar foram as operadoras. Foram as operadoras que permitiram acesso a instituições de saúde renomadas como Einstein, o Sírio, Copastar, Oswaldo Cruz e assim por diante. Quantos brasileiros que têm plano de saúde teriam condição de embarcar com uma despesa hospitalar, por exemplo, se tivessem que pagar do próprio bolso? Então, os operadores têm um papel fundamental na democratização do acesso a uma saúde suplementar diferenciada e desejada por uma grande parcela da população. Então, eu não acho que isso é justo
E eu acho que a gente tem que separar, o Gonçalo Vecino tem uma expressão que eu gosto muito, a gente tem que separar a confusão da complexidade quando a gente fala de saúde. Por que isso acontece? Alguns aspectos. Tem um aspecto da confusão. Primeiro, eu me pergunto se o fato de a gente pagar plano de saúde muitas vezes não gera um certo desconforto quase que inconsciente. Afinal, a Constituição brasileira diz que saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Será que a gente está confortável com isso na medida que a gente paga impostos, assim como paga para ter uma educação pública e muitas vezes recorre à privada? É um ponto de reflexão. Segundo, os contratos têm limites. As nossas necessidades podem ser diferentes daquelas que estão nos contratos. E é difícil, enquanto indivíduo necessitando de um determinado tipo de atendimento, a gente entender que o que está precificado no contrato não é o que a gente está precisando, mas é aquilo que efetivamente foi contratado. Terceiro aspecto, a gente tem muito mais gratidão pelo prestador do que pela operadora. O prestador é uma pessoa física, ele acolhe, é o enfermeiro na beira do leito, ele é um médico, ele é uma instituição de saúde. A operadora a gente olha quase como uma pessoa jurídica, mas ele está por detrás disso tudo viabilizando. Então, esses são aspectos um pouco subjetivos que eu acho que levam, que contribuem para essa percepção, em parte equivocada, como eu disse, que a operadora é vilã. Segundo aspecto, a Regina já tocou aí vou falar de complexidade. Mutualismo. Muitos pagam para poucos usarem. Aquela sensação de que, poxa, mas eu pago o plano, não usei, vou usar. Isso está errado, não é um produto de capitalização. O conceito jurídico é exatamente esse. E um dia nós seremos aqueles que vamos precisar usar, enquanto muitos outros estarão pagando. Faixa etária. Quanto mais idoso, mais velho eu fico, aumenta a faixa etária, quanto tem sensibilidade. Mas não dá para desatrelar a questão da idade, e a idade tem relação com risco, e o preço tem que ter relação com risco. Então, tem aspectos técnicos complexos, né, que se juntam, objetivos que se juntam a aspectos, eu vou dizer, subjetivos que eu coloquei no início. E tem uma questão de comunicação. Eu acho que nós, enquanto setor, nos comunicamos pessimamente mal junto ao setor, inclusive em relação a questões pedagógicas. A gente vendeu doença há muito tempo. Nós, coletivamente, vendemos doença. A gente não vendeu saúde. Eu acho que também um equívoco quando as operadoras, por algum motivo específico, elas são criticadas na imprensa e os outros elos da cadeia se calam. Já escrevi sobre isso, inclusive, como se aquela decisão equivocada do ponto de vista técnico não fosse os afetar também. Eu acho que falta um olhar uma abordagem de comunicação, dizer, opa, isso não tem a ver comigo, mas tem a ver comigo, de endereçar, até porque um outro falando de um assunto técnico talvez traga um pouco mais de isenção do que a própria parte interessada. E um último aspecto que eu diria, para finalizar 2 pontos, a operadora é o elo mais transparente da cadeia. É o único que é regulado, é o único que tem seus dados divulgados, e toda a vitrine é uma vidraça, né? Eu acho que esse é um outro aspecto para a gente parar para pensar. Eu não estou passando a mão da cabeça das operadoras, eu só estou, como não estou passando dos hospitais, dos médicos, dos corretores, fornecedores, mas é só fazendo uma reflexão de que, na minha visão, é um pouco desmedida essas críticas que acontecem diretamente direcionadas quase que exclusivamente às operadoras. E tem um último motivo que eu queria colocar. Quem materializa, tangibiliza essa ineficiência coletiva que a gente tem gerado na ponta para aquele que quer ter acesso, ou que tem acesso e custeia o plano de saúde, é a operadora. Ela é, através do boleto, a materialização da nossa ineficiência coletiva. E aí é natural, mas não é, vamos dizer, razoável, porque a primeira leitura é que a culpa é de quem está boletando. Quem boleta só materializa aquilo que não é uma responsabilidade exclusivamente sua. De novo, somos todos vítimas e culpados, e eu acho que a gente tem que ter uma reflexão nesse sentido, porque não é uma questão de caça às bruxas, é de como é que a gente endereça novas atitudes, a começar por nós mesmos. Maravilha. Acho que complementando um pouco, Adriano, quando ele coloca essa questão que nós não somos, né, não nos vemos como um sistema, e ele refere tudo isso, quando nós nos virmos como um sistema, e nos posicionarmos como tal, né, e entendermos que todos fazemos parte, e quando nós como usuários, vamos aos médicos e fracionamos, por exemplo, pedimos fracionamento de uma consulta, né, o médico faz isso, né, no final das contas, vai no boleto, é o que o Adriano colocou, vai no boleto da operadora, e essa responsabilidade é nossa, como usuários, como participantes, quando se prescreve algo que
haveria uma outra prescrição a ser feita, quando alguém não faz algo preventivo e depois tem consequências graves no futuro. Então, tudo isso, de nós não nos colocarmos como um sistema e não nos posicionarmos dessa forma, traz essa consequência, e quem realmente materializa é a operadora. Não que não tenha responsabilidades, tem sim, e também entendo que essas operadoras hoje estão num outro patamar, né, muitas operadoras estão num outro patamar de, inclusive, se entender como apoiadora, sim, do cuidado, né, não mais só como quem boleta ou quem paga a conta, mas como quem pode apoiar esses beneficiários e as empresas que nos contratam como apoiadoras desse cuidado, né, trazendo uma rede que proporcione uma coordenação de cuidado, trazendo todos os intervenientes aí dessa cadeia. Então, acho que esse ponto é bem importante ser salientado. Marco, posso fazer um complemento? Por favor. Não quero bagunçar, esqueci de comentar um outro ponto que é importante. A operadora é chamada de plano de saúde. E, na prática, a gente sabe que poucas operadoras, historicamente, endereçaram a sua atividade como um plano efetivamente que cuida de saúde. De novo, não é fazer uma crítica, mas é como foi endereçado. Então, eu acho que também existe um pouco dessa expectativa de que, poxa, mas não cuida da minha saúde. Aí, de fato, eu acho que está todo mundo entendendo que o caminho é cuidar de saúde, inclusive as operadoras têm movimentos nesse sentido. Mas quando a gente faz essa crítica, que é uma crítica legítima, a gente tem que se perguntar se eu, enquanto indivíduo, também estou preocupado em cuidar da minha saúde, se a minha empresa que me contrata efetivamente está, na prática, comprometida em cuidar da minha saúde, ou se a gente está simplesmente tratando de doenças. Então, ampliar um pouco essa reflexão e se colocar como... A gente resolve um problema quando a gente se coloca de vítima. Quando a gente procura culpado, a gente fica fora do problema. Não, eu acho essa reflexão muito interessante, mas eu gosto de colocar uma pimentinha quando eu ouço esse tipo de coisa, Adriano, pelo seguinte, né? Não resta dúvida, tudo que vocês falaram aí faz maior sentido. Mas a minha opinião é o seguinte: o setor de saúde ele é uma área de negócio, né? É um setor que visa lucro, né? É um setor capitalista. Né? Então, acho que o desafio nosso é buscar um modelo, esse modelo que não privilegia a doença, que privilegia a saúde, que retorna para a atenção primária e que tira o paciente desse excesso de hospital, vai ter que ser tão lucrativo quanto. Porque senão eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que o sistema vai sempre buscar uma forma maior de ter maior lucro. Né? Então, conciliar esse caminho para a saúde, né, de uma forma rentável, talvez seja o maior desafio e acho que talvez seja o maior entrave. Essa transformação não está acontecendo hoje. Não sei se vocês concordam comigo. Quer falar, Regina? Sim, eu concordo, e eu acho que muito disso se resume na questão da visão de curto prazo. Porque no curto prazo, todo mundo talvez perca um pouco. Mas no longo prazo, né, isso não só se sustenta, como se amplia e traz muito mais oportunidade, desde que a gente faça o trabalho de forma correta. Mas no curto prazo, talvez a conta não seja tão simples. É o que atrapalha, né? Essa visão então, muito... por isso, eu acho que o tema desse assunto é tão importante, porque a gente tem que falar de sustentabilidade do setor e algo no longo prazo. Né? A visão de curto prazo vai fazer com que os nossos incentivos, como colocado pelo Adriano, não sejam alinhados. E hoje acontece o contrário. A gente ganha no curto prazo e perde no longo prazo. É o que está acontecendo hoje. Estou pegando o dado do tamanho deste mercado. Ele vem diminuindo de tamanho ano após ano há 6 anos. Está todo mundo ganhando no curto prazo? Os elos da cadeia estão ganhando, mais ou menos, mas assim, se ganha. Só que as custas de o quê? Da gente talvez ser um mercado de 30 milhões de beneficiários, se a gente não mudar a nossa maneira de agir. Então, eu acho que é isso. E você tem toda a razão, Marco. São atividades lucrativas, sejam instituições hospitalares, operadoras, coisas, e não tem absolutamente nada de errado. Aliás, uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: o lucro é uma obrigação ética. Se você distribuir, não é outra história, mas o lucro gera emprego, o lucro distribui riqueza. O que não pode acontecer é o lucro às custas do que não é necessário. O erro está aí. Agora, que são atividades que precisam ter margem, isso não é palavrão, a gente não deve ter uma visão de que não se pode ter dinheiro, ganhar dinheiro com a saúde. Ninguém pode ganhar dinheiro às custas da saúde ou da doença do indivíduo, e sim por fazer bem feito. Eu gosto sempre de citar o exemplo da Ambev, né, que é uma empresa que decidiu assumir a sua rédea da gestão
do plano de saúde dos seus beneficiários, e ao cuidar, endereçar vários assuntos, alinhamento enfim, tem várias questões administrativas e também assistenciais, ela entendeu que cuidar da saúde gera lucro. Ela melhorou o resultado dela ao cuidar da saúde da sua população. Agora, como a Regina colocou, não é um trabalho para ontem. E o maior desafio, na minha visão, é quem está lá em cima das empresas, que é cobrado por resultado, eu escuto isso muito dos RHs, que é cobrado por resultado de curto prazo, porque a ação o trimestre vai fechar, entender que a gente tem que desatrelar o que é a necessidade de lucro no negócio de curto prazo, de investimentos estratégicos em saúde de médio e longo prazo, que vão dar resultados para a empresa. Esse é um desafio. Não, de novo, assim, pegando o gancho do que você falou, assim, no meu dia a dia tenho visto, né, principalmente agora nesse período de pandemia que a gente está vivendo, que as empresas estão se movimentando, estão se interessando em se tornar empresas que cuidam mais, querendo buscar iniciativas de cuidado, de saúde, tentando mudar um pouco a cultura. Então, eu acho que elas estão entendendo um pouco mais da importância disso. Mas vocês acham que isso realmente é um movimento forte, que acham que esse protagonismo que a gente tanto pede que as empresas, que as pagadoras tenham, isso vai acontecer daqui para frente? Bom, vamos começar agora com a Regina, né? Vamos, Regina, sempre. Regina está no mudo. Está sem áudio, Regina. Áudio. Desculpa. Tem que ter aqui no mudo para não atrapalhar. Se não acontecer, eu sou mestra em fazer isso. Você e a torcida do Flamengo. Ai. Tentar... Eu vou ampliar um pouquinho, Marco, não falar só das empresas, tá? Eu acho que tem uma parte das empresas que era uma busca já, e com essa questão desse momento, dessa pandemia, foi acelerado, que é a questão da valorização das empresas mais evoluídas em gestão de saúde. E a importância da gestão da saúde corporativa. Né? Então, com a pandemia, isso trouxe uma valorização, dada a importância de conhecer quem eram os públicos das empresas, quais ações deveriam ser feitas, quem deveria continuar em casa. Então, isso veio de forma muito forte e, assim, acreditamos que isso vai continuar, sim. Então, esse eu acho que é algo estruturante que continua. Outra questão que aconteceu agora e que para mim também se tornará uma coisa estruturante, a gente tem estudado bastante isso, é a questão do uso do pronto atendimento, né? Então, com o medo de ir a hospitais, então, dados públicos aí que a gente encontra na própria ANS, em abril a gente teve uma redução de 50% nos usos de pronto atendimento, né? Isso está adequado? Não, tem algumas pessoas que precisavam ir e que não foram, mas não são esses 57%. Então, o que nós temos que fazer é agora, como sistema, incentivar o cuidado de forma adequada. Então, toda a questão relacionada a ter médicos fidelizados, né, fazer um acompanhamento médico adequado, e a questão da relação com a saúde virtual, o quanto se consegue também associar à saúde virtual, que também entendemos que é um caminho sem volta. Talvez não no boom que foi agora, dessa forma, porque houve uma questão de uma demanda reprimida, houve a questão regulatória, né, então no governo do sistema aí que liberou a questão das teleconsultas propriamente dito, né, isso acreditamos que não vai voltar atrás. Vai ter uma questão relacionada à regulação, o que se pode, o que se não pode? Sim, né? Mas teleconsultas, teleatendimento, monitoramentos remotos, e aí a gente fala de atividade física, bem-estar também, e como tudo isso se conecta para um cuidado adequado. Além disso, as questões mais complexas, com uso de técnicas de analytics avançado para identificação e predição, né? E como conciliar tudo isso, toda essa parte do virtual, com o presencial, fazendo uma jornada híbrida e inteligente dos beneficiários. Né, quando nós conseguirmos criar essa jornada híbrida e inteligente, porque o virtual, ele traz alta disponibilidade, 24/7, alta escalabilidade, pode trazer a questão da predição, pode ser altamente personalizado, né, e automatizado. O humano traz alta complexidade, alta variabilidade, um gestual físico que falta no virtual. Dependendo da necessidade, falta esse gestual, a empatia e a compaixão. Então,
A hora que nós conseguirmos fazer isso, eu entendo que isso é um caminho que está sendo trilhado, e quanto mais estruturação nós fizermos nisso, melhor, né? Preocupação, saúde mental. Né? Saúde mental é outro viés estrutural que já estava também num caminho, foi reforçado nesse momento, e também entendemos que é um caminho sem volta. Ou seja, tratar as pessoas na sua integralidade, né, seja as empresas, sejam os prestadores de serviços, sejam as operadoras, será fundamental e estrutural para o nosso sistema, que eu gostei do que o Adriano colocou. O Marco... Bem, só agora eu que vou ter que interromper vocês. Por favor. Vamos lá, Mara. Acredita que já Mara chegamos... vem trazer notícia boa. Muito. Chegou já a metade do nosso tempo, né? Metade da live já se passou. Passa rápido, né, gente? Mas é assim mesmo, quando o papo tá gostoso, o assunto é bom, tem engajamento com a audiência, então realmente o tempo voa. E aí eu quero lembrar que dessa vez eu vou dar uma agitadinha aí na nossa audiência. Vai ter sorteio hoje do exemplar, são 3, do livro A Culpa é do Dono. Então, para quem está chegando agora, eu falei na abertura da live que o nosso convidado, Adriano Londres, olha aí o Adriano, que é o autor do livro, está oferecendo 3 exemplares autografados, especialmente para quem está assistindo. Mas como é que todo mundo vai ganhar? Não, pera lá. É o seguinte, vai funcionar da seguinte forma. A partir de agora, olha lá, a partir de agora, as 3 primeiras pessoas que fizerem uma pergunta para algum dos nossos convidados sobre o tema da live, que é como utilizar de forma sustentável o benefício saúde. Então, essa pergunta deve ser enviada aqui, ó, no chat do YouTube. Os 3 primeiros serão os ganhadores de um exemplar cada um. Então, tá valendo, a partir de agora, podem enviar. Enquanto a nossa audiência está se preparando aí, pensando qual vai ser a pergunta, para quem que vai perguntar e tudo mais, aí eu devolvo a palavra agora para o Marco, que aí vai conduzir, que eu acho que agora tem aí a próxima pessoa para responder, não é isso, Marco? Isso aí, vamos lá. A ideia é que agora, daqui para frente, a gente consiga ter uma interação um pouco maior com o público. Eu tenho várias perguntas que estão chegando para mim aqui. Né? Tem algumas perguntas que eu ainda quero fazer para os nossos colegas, espero que a gente tenha tempo para isso ainda. O André Matsushima, né, ele faz uma pergunta interessante aqui, né? Ele fala que não é exatamente o tema do nosso encontro hoje, mas ele queria saber muito e ouvir a gente a respeito aí de um recente lançamento de um plano de saúde que houve aqui no mercado de São Paulo, né? De certa forma retornando aí os planos individuais, né? Vocês acham que esse é um movimento que veio para ficar? Ou é um fogo de palha? Vocês acreditam realmente que esse modelo vai prosperar? Quem vai querer responder? Vamos lá, vai lá, vamos lá, Adriano. Eu posso comentar, Marco. Eu acho que 1 ano atrás eu escrevi um artigo chamado, se eu não me engano, está no livro, inclusive, não fazendo propaganda no livro, mas ele está no livro. Quem vai ter a coragem de voltar para vender planos individuais? Alguma coisa nesse sentido. Eu vejo com bons olhos, aí eu não vou falar especificamente da empresa, porque não é só essa iniciativa. Você tem Alice, você tem Sami, se eu não me engano, você tem Que Saúde. Essa semana a gente foi, assim, recebeu que tiveram de notícias a esse respeito, foi impressionante. Eu acho que é importante que se volte a endereçar a comercialização de planos individuais. A gente sabe que todas as preocupações que existem por parte daqueles que deixaram de comercializar, principalmente a questão da metodologia do reajuste do plano individual, que já foi alterada no ano passado, mas eu vejo com bons olhos a ideia de se ter planos de saúde individual, voltar a ter a comercialização de planos individuais. O grande desafio é aquele que é o mesmo dos planos de pequenas e médias empresas ou de grandes empresas ou de planos coletivos por adesão. Como fazer com que a estruturação e a entrega dos serviços desses produtos tragam uma evolução de custos menor, porque efetivamente vão estar cuidando de saúde. Então, o que eu espero é que efetivamente se enderece nessas iniciativas e em todas as outras, mais políticas de saúde como parte integrante dos produtos. Eu acho que é disso que a gente está precisando, tanto quanto, ou talvez até muito mais do que o segmento para o qual se comercializa plano. Mas vejo com bons olhos. Eu vejo com bons olhos também, assim, eu acho que vai ser fundamental para essas iniciativas a questão da coordenação, né? O que eu estou vendo de novidade aí, que são planos que buscam trazer mais coordenação. Eu acho que o segredo está aí, né? Eu acho que o livre acesso, que a gente sempre conviveu com ele, é um grande vilão aí para isso. Tomara que eles realmente consigam fazer isso. Regina, você tem alguma coisa a acrescentar?
Não, eu acho que o que é fundamental é realmente essa questão da coordenação, do foco grande de atenção primária, né, e dessa, acho que é o que a gente já colocou aqui, desse reforço para as ações de saúde, né, porque se continuar funcionando da forma que era anterior e realmente com o foco em doença, eles também não vão se sustentar, né, mas não é a proposta que está sendo colocada, então é acreditar para que a gente tenha um setor mais positivo. Acho que o desafio para o Brasil é ter um plano coordenado, mas com experiência boa, né? Porque o brasileiro tem mania de achar que coordenação piora a experiência dele como produto, né? Então acho que o desafio é conciliar essas duas coisas. Tem uma perguntinha aqui do Renato Guimarães, ele coloca uma luz aqui sobre a questão da LGPD. Vocês acreditam que a LGPD ela vai engessar, ela vai atrapalhar aí essa questão da coordenação, inclusive, esse fluxo de informação que é tão importante hoje dentro desse sistema? Vocês acham que a LGPD aí é um ponto aí complicador? O que você acha, Regina? Eu acho que a LGPD, por mais que nós possamos ver como complicador, é uma conquista, né? E aí falando de todos os setores. É uma conquista nós podermos ter o sigilo sobre as nossas informações, nós podermos decidir aquilo que nós queremos compartilhar ou não. Então, eu acho que o primeiro ponto que tem que ficar é que é uma conquista. E, para mim, o grande desafio relacionado à LGPD é nós conseguirmos demonstrar o valor que se faz desse compartilhamento de informações. E que, no nosso caso aqui de saúde, quando a gente fala de coordenação, quando se fala de atenção primária, sem esse compartilhamento de informações, tudo isso não pode acontecer. Né? Então, é esse valor que nós temos que demonstrar, seja para os nossos beneficiários, para as nossas empresas clientes, que esse valor da coordenação só se faz possível com o compartilhamento dessas informações e mantendo todas as regras de sigilo, privacidade, e aí a gente não está falando só de LGPD, nós temos sigilo médico aí há muitos anos e já fazíamos coisas implementando as considerações relacionadas a sigilo médico, então, profissionais de saúde envolvidos com o cuidado que podem ter acesso a determinadas informações, né? Então, uma série de processos estão sendo alterados nas empresas, todo mundo correndo com isso, mas eu acho que nós temos que ver como uma conquista, né, primeiro uma conquista das pessoas, e como trazendo um setor mais sustentável, e sem esse compartilhamento nós não vamos conseguir fazer o cuidado da forma adequada, mas esse valor a gente tem que trazer para os beneficiários. Muito bem. Algum ponto, Adriano, você queria contribuir? Não, eu acho que a Regina resumiu bem, né? Ela conhece isso muito melhor do que eu. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não fazer disso o efeito pêndulo. Né? Demonizar e fazer o efeito pêndulo. Tudo podia, agora nada pode. Não, peraí, vamos usar, temos que usar bom senso e pegar o espírito do que está por detrás dessa iniciativa, que é compartilhar informação para aquele que deve receber essa informação, para no final do dia preservar o sigilo daquilo que deve ser sigilado, mas contribuir para o melhor cuidado para o usuário final do sistema. Então vamos lá, Adriano. O Felipe Braga, Adriano, fez uma pergunta que eu acho bem interessante, é uma provocação aqui. As operadoras e seguradoras não deveriam adotar o sistema semelhante ao que fazem quando avaliam o risco do seguro do automóvel? Quer dizer, se o beneficiário paga menos, se ele precisa... Assim, o beneficiário, para pagar menos, saberá que precisa cuidar da sua saúde. Ou seja, se eu cuido da minha saúde, eu não deveria pagar menos de quem não cuida da saúde e onera o plano? Ô, Felipe, eu adorei a sua pergunta, eu adoro esse tema, eu acredito demais nisso. 50% dos custos de saúde tem a ver com hábitos de vida. As operadoras não podem fazer isso por uma restrição legal. Quer dizer, hoje o produto, e Regina me corrija se eu estiver errado, hoje o produto não permite que se faça isso. Agora, quem pode fazer isso? As empresas contratantes. Eu vou citar um exemplo, é uma pena que às vezes a gente fica sempre preso em um único exemplo, que é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que enquanto contratante de planos de saúde, ele tem lá um pequeno percentual, se não me engano, 10% da participação do resultado do colaborador atrelado a determinados temas relacionados à saúde. Não chega ao ponto de dizer que o colesterol tem que estar em X ou Y, mas ele endereça esse incentivo, ele traz para o seu colaborador a corresponsabilidade de cuidar da sua saúde, onde ele é bonificado se ele for, vamos dizer, aderente, se ele tiver bons cuidados com a saúde. Então, eu acho que sim,
a gente é o que acontece em qualquer tipo de atividade, vamos dizer assim, securitária, acho que faz parte fundamental do risco, os hábitos de vida, mas eu tenho dificuldade em enxergar que as operadoras consigam fazer isso. As empresas podem fazer isso, com todo o cuidado e responsabilidade do mundo. Mas acho que deveriam endereçar esse assunto. Regina, defenda-se. O Adriano falou tudo, tem uma questão regulatória, né? Tem uma questão regulatória importante aí, e realmente as empresas são grandes aliadas nisso. No exterior a gente vê bastante casos assim, com esse comparativo. No Brasil ainda muito menos, né, e o Adriano, quando ele coloca um exemplo, então, nós temos outros exemplos, e às vezes não de incentivos financeiros, né, outros tipos de incentivo, o próprio oferecimento de Gympass, né, outros modelos aí estão sendo colocados, mas do ponto de vista de, já na largada, ter valores diferenciados, isso não é possível. Eu acho que tem duas formas, assim, como eu tenho visto muito nos nossos clientes, assim, realmente o interesse da empresa em ela tomar rédea disso aí, ver como que ela consegue dinamizar essa questão, e acho que ela pode agir de duas formas. Ela pode dar incentivo, como você citou o caso do Oswaldo Cruz, que coloca isso numa remuneração variável, e aqui é importante, né, não é a pessoa ter a glicose controlada, é ela realmente, ela percorrer a trilha de cuidado, ela fazer tudo o que ela precisa fazer ao longo do ano, de acordo com como deve ser feita, fazer as medições, passar nas consultas. Então, estar na trilha de cuidado é muito importante. Uma outra coisa que você pode fazer também é diminuir o custo do usuário, né? Com relação à isenção de coparticipação. Eu tenho visto muita empresa trabalhando dessa forma, elas conseguem triar, né, caminhar o indivíduo para uma trilha correta com esses incentivos de isenção de coparticipação, que eu acho que é fantástico também. Essa é uma contribuição aí para vocês. Eu tenho uma última pergunta. Isso mesmo, que a empresa pode colocar isso. Sim, e precisa, né? Essa questão das empresas é muito importante. Tem uma pergunta que eu separei para o finalzinho aqui, que eu não queria deixar de fazer para vocês. Ela parece uma pergunta muito simplista, né? Mas eu acho que ela cabe muita conversa. Assim, o público da Zap é um público que tem uma audiência muito grande aí de pessoal de RH, né? De gestão de pessoas, né? E no fundo, né? Nesse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, né? Com essa situação, com essa incerteza que está acontecendo, vocês acham que a saúde vai ficar mais barata ou mais cara? Mas antes dessa resposta, lá vem eu dizendo que já faltam só 15 minutos para a live terminar, né? E nós temos aí os nossos ganhadores que participaram aí para ganhar do sorteio, né, do livro. Então eu vou dar os parabéns para o Renato Guimarães, foram os 3 primeiros, Renato Guimarães Júnior, Monique Alves Padilha e Carolina Batista. São os ganhadores dos 3 exemplares do livro de hoje, que foi sorteado aí pelo nosso autor, que participa da live. Muito obrigada. A culpa é do dono. E aí, os ganhadores, o Renato, a Monique e a Carolina, devem enviar aqui no chat o e-mail de vocês, para que a produção toda aqui da Zap entre em contato, e aí tem todos os trâmites para enviar o exemplar para vocês. Aí agora sim, as respostas, e aí, a partir dessa resposta, já vamos para as considerações finais, tá bom? Porque a nossa live já está chegando ao fim. Eu brinco que é a pergunta de 1 milhão, né? E aí, né? Para eu que sou gestor ali, vai ficar mais barato ou vai ficar mais caro o negócio? Quem quer responder primeiro? Regina? Regina, eu sempre coloco na frente, né? Você me coloca primeiras damas, eu não consigo, me entendeu? Coloca no fogo. Bonito isso, viu, Marco? Cadê a igualdade de gênero? Pois é. Brincadeira. Assim, olhando o contexto como um todo, eu acho difícil, com o envelhecimento populacional, com a maior longevidade, porque não é só uma questão de envelhecimento, mas também as pessoas estão mais longevas, com o acréscimo de tecnologias, né, e que também é uma conquista, né, com as terapias personalizadas e etc., a saúde ficar mais barata. Eu acho que ela tem que ficar mais racional, né, então eu acho que se todos entenderem esse seu papel, fizerem a sua parte, e nós evitarmos os desperdícios, então, a tecnologia poder não ser só aditiva, mas em alguns momentos substitutiva,
né, todos usando com responsabilidade, então seja quem prescreve, seja quem paga, seja quem utiliza, se nós conseguirmos caminhar nesse sentido, eu acredito que nós vamos conseguir reduzir a variação, reduzir o acréscimo, mas dizer que vai ficar mais barata, eu acho muito difícil. E aí, Adriano? Eu concordo, eu acho que fala, o que é barato, o que é caro, né? Algo caro é aquilo onde o preço que você paga é maior do que o valor que você percebe. Tem um aspecto subjetivo aí. De novo, eu volto àquelas confusões que eu comentei das misturas que acontecem emocionais em relação ao ter ou não ter um plano de saúde. Mas o que eu sei que precisa acontecer, Regina acabou respondendo, não é uma questão de se tornar mais barato ou mais caro, se tornar mais eficiente. Eu acho que essa é a questão que a gente... E naquilo que a gente pode endereçar, viver mais, graças a Deus é ótimo, custa mais caro, a gente não pode endereçar, isso é inexorável. Agora, tem aspectos que a gente pode endereçar para corrigir incentivo, eliminar desperdício. Tá aí um grande desafio. Endereçar pertinência. Sem resolver a questão de incentivo, a gente não vai endereçar a pertinência. Trazer transparência, medir resultado. Por que o hospital A é melhor do que o hospital B? Para quê? Para contribuir para melhores escolhas. Então, eu acho que o caminho passa por trazer mais eficiência. Agora, o que a gente pode dizer? Que cuidar de saúde, com certeza, é mais barato do que tratar doença. O problema é que a gente está hoje todo concentrado, incentivado para tratar de doença. Essa transição que não é simples, que a gente precisa endereçar. De novo, não sei se eu já citei aqui, já citei o exemplo da Ambev, acho que é um exemplo emblemático, e tem vários outros. Cuidar de saúde pode ser um bom negócio. Eu resumiria a tua pergunta dizendo isso. Ótimo, mas assim, eu vou insistir mais um pouquinho, eu queria uma coisa mais específica, que eu estou trazendo puxando um pouco a sardinha para o meu lado, que é a pergunta que eu mais ouço na minha prática profissional, né? O RH quer saber o seguinte, no final desse ano, né, o meu reajuste vai estar mais caro, vai estar mais barato, como é que vai estar ano que vem esse negócio? Com esses movimentos que vocês estão vendo no mercado durante a pandemia. O que você acha? Regina, eu vou pedir para você responder primeiro. Vou falar o que a gente tem feito, né? Então, com todas essas ações que têm sido feitas em parceria com as empresas, nós temos visto que em algumas empresas a gente está conseguindo, às vezes, até não colocar reajuste. Ótimo. Né? Então, essa é a realidade que nós temos visto, mas isso tem que ser feito em parceria com as empresas. A empresa, né, e os seus funcionários e dependentes, a sua carteira, é muito importante nesse casamento e nesse resultado. Né? Então, é isso que nós temos visto, que com algumas empresas a gente tem conseguido excelentes resultados e negociado ou reajustes baixos ou até não necessidade de reajuste. É essa a realidade que nós temos, mas tem uma variação grande. Mas eu acho assim, igual, por exemplo, a gente tem visto esse movimento que você mesmo descreveu, né? 50% menos utilização de pronto-socorro durante esse período, provavelmente as internações também diminuíram, né? Então, obviamente, eu acho que a conta esse ano vai ficar um pouco mais barata. Mas e ano que vem? Vocês acham que tem demanda reprimida nisso? Isso volta de novo como um salto, né? Vai vir um V aí com aumento de custo? O que vocês acham? O que você acha que vai acontecer, Adriano? Eu acho que tem, com certeza, uma parte de demanda reprimida, mas também tem uma parcela de aprendizado. Eu acho que a gente não volta ao que era antes. Difícil dizer ao que a gente volta, né? Mas algumas conquistas do ponto de vista de comportamento, da forma de utilização do plano, de se utilizar pronto-socorro, por exemplo, como porta de entrada, eu acho que esse é um aspecto que eu acho que deve trazer algum benefício, essa mudança de comportamento, como a telemedicina também, que veio para ficar, que finalmente o paciente vê sem o corporativismo médico, eu tenho dito isso, ela não existia por uma questão de corporativismo médico. Então, eu acho que tem algumas sementes que vão dar frutos daquilo que a gente viveu. E tem outras que vão depender também de como que as empresas endereçam a sua parceria, e não colocando exclusivamente no colo delas, mas assim, qual é a atitude delas diante do desafio de fazer a gestão da saúde do colaborador, porque reajuste é consequência. A gente precisa tratar de causa. Sinistralidade é consequência, prêmio é consequência. O que está sendo feito para endereçar o sinistro? Eu acho que esse é um desafio, eu vejo poucas empresas fazendo isso. Joia.
Eu estou aqui angustiado com o tempo, tem perguntas muito boas chegando aqui, mas eu acho que como está faltando 9 minutos, eu vou ter que passar o microfone para vocês fazerem seus agradecimentos, considerações finais, é uma pena. Mas eu acho que a Mara depois vai explicar um pouquinho que quem tiver mais dúvida, tem um outro canal, né, Mara, que eles podem endereçar essas perguntas que a gente responde, não é isso? Maravilha. Vamos lá, Regina, o microfone é seu novamente. Bom, primeiro, eu queria, sempre para mim primeiro, muito obrigada, viu? Fico honrada com isso. Queria agradecer muito, né, e reforçar, acho que foi o tema que nós passamos o tempo todo falando, que a responsabilidade por esse uso consciente, por essa sustentabilidade, né, desse setor, ou o crescimento, inclusive, dele, é de todos nós, né, seja como beneficiários, seja como operadora, seja como empresas contratantes, e me coloco até como todos esses meios, seja como prestador de serviço, então é de todos nós, e nós temos que assumir esse papel para que nós consigamos chegar no longo prazo, todos com a nossa lucratividade, porque todos precisamos disso. Acho que esse e agradeço muito o convite novamente. A gente agradece. Foi um prazer dividir aqui esse horário com vocês. Com certeza. Obrigado, Adriano. Eu também adorei, queria começar agradecendo, foi ótimo, passa muito rápido, é uma pena, é muito triste isso, viu? Mas se também fizer muito longo, ele ia esperar e fica um pouco maçante, enfim. Eu pensei em 3 coisas, Marco, que eu queria colocar, que foram citações que eu fiz em eventos recentes. A primeira delas foi o seguinte: poxa, a gente avançou 5 anos em função da pandemia, e eu falo o seguinte: a gente pode ter avançado 5, mas a gente está 10 atrasado. Então, é o cuidado para... A gente tem que relativizar o que a gente está vivendo para não achar que será tão fácil daqui para frente. O segundo ponto, uma vez me perguntaram, a gente está construindo pontes? E eu disse o seguinte: eu acho que a gente está destruindo muros, que é o primeiro passo para construir pontes, né? E a terceira reflexão, já que eu estou nessa pegada mais filosófica, vamos ver, é uma frase que eu tive acesso recentemente, e eu não quero restringir esse ponto, mas é uma frase de um médico, se não me engano, ai, meu Deus do céu. Carral e Ramon, esqueci o nome dele, aqui de serviço. E ele dizia o seguinte: pior do que a miséria de recursos, e a gente fala muito de recursos aqui, é a miséria de vontades. Acho que a pandemia, sei que muito tem sido falado sobre isso, plantou várias sementes, abriu um terreno fértil para que a gente possa praticar o discurso, ou começar a praticar mais o discurso daquilo que a gente tem tanto falado. Temos uma janela de oportunidade. Estamos todos desarmados, inclusive enquanto seres humanos. Eu acho que isso é uma oportunidade. Maravilha, excelente. Acho que foi esse final filosófico, acho que brilhantou mais ainda a nossa conversa. Muito obrigado. Então, gente, em nome da ZAP, eu queria agradecer principalmente a nossa audiência. Foi uma audiência super participativa. Eu estou aqui angustiado com essas perguntas, querendo responder tudo aqui. Mas eu agradeço a presença de todo mundo, né? Eu passo o microfone para a Mara agora, para fazer também alguns comentários finais. E, obviamente, um agradecimento muito especial para os meus colegas, para a Regina e para o Adriano. Espero revê-los em breve. Gente, eu agradeço o Marco Túlio, Regina Mello e Adriano Londres, tanto pela participação, quanto pelos exemplares de seus livros, né? A culpa é do dono, custos de planos de saúde empresariais, que foram sorteados aqui para a nossa audiência, que é sempre muito especial. E eu peço a todos que sigam a ZAP em nossas redes sociais. Inscrevam-se no canal, continue acompanhando as próximas lives, sempre às quintas ao meio-dia. Já ia esquecendo, quem não teve a pergunta respondida pode encaminhar para dúvidas@azap.org.br, que a nossa equipe repassa aqui para os nossos convidados, tá bom, gente? Obrigada, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.